Muito obrigado pela presença, pelo apoio, pela continuidade na prática. Vamos seguir com os estudos do Zazen Yojinki, do Mestre Keizan. A partir do verso número 14. Eu vou primeiro então ler o texto original, depois eu leio a minha sugestão de interpretação, e então a gente vai para os comentários. Iwayuru shidai goun tsui ni wagoushi shishi gokon tachimachi ni genjousu motte 36物12因年増差遷るし伝々相続するに至る。ただし手法をもって合成してあり。故に心は海水のごとく、身は波浪のごとし。海水の外一点の波なきがごとく、波浪の外に一滴の水なきがごとし。水波の別なく、道女異ならず。故に言う、生じ高来。真実の人、次第言深いの身と。今、座禅はまさに仏性界に入って、すなわち、諸仏の体を表す。本具明星の心、トンに厳然し、本来一段の光明ついに延焼す。海水すべて増減なく、波浪もまた大点なし。Dessa forma, os 4 elementos e os 5 agregados se combinam. Os 2 braços e as 2 pernas se formam, assim como as 5 raízes. Então, os 36 elementos surgem e os 12 elos se formam, transformando-se continuamente. No entanto, isso tudo existe quando estes elementos se combinam pela lei do Dharma. Pode-se dizer que a mente é como o mar e o corpo é como as ondas. Não há uma única onda sem mar, assim como também não há uma única gota de mar sem onda. Mar e ondas não são separados, bem como não há diferença entre movimento e repouso. Por isso, se diz, o ir e vir do nascer e morrer é o real corpo. Este é o corpo imperecível de 4 elementos e 5 agregados. Agora, Zazen é adentrar o oceano da natureza Buda. É o mesmo que manifestar o corpo de todos os Budas. A mente perfeita e originalmente pura surge aqui e agora, iluminada perfeitamente. A água do oceano não aumenta e nem diminui, assim como as ondas não voltam atrás. Zazen continua descrevendo o que é Zazen. São outras palavras dizendo a mesma coisa, né? Isso acontece porque as palavras têm um limite. As ideias, os conceitos, eles têm um limite, que é justamente o objeto, que é a realidade por si mesma. As palavras, os conceitos, elas jamais vão conseguir substituir a realidade por si mesmo, né? Somente a partir dos conceitos, né? E a gente vem vendo todo esse tempo, né? Até o momento desse texto, que a gente vem descrevendo o Zazen, vem descrevendo o estado do Zazen, o que é o Zazen, com diferentes palavras, mas no final das contas ele está falando da mesma coisa.
justamente pela dificuldade que é explicar, em palavras e conceitos, a abrangência do que é o Zazen. O Zazen é a realidade manifesta, aqui e agora, da maneira como ela se manifesta. É o próprio corpo de Buda, é a realidade, e todas essas outras expressões que ele usou anteriormente. No entanto, se a gente se ater, se a gente ficar preso nas explicações e nos conceitos para definir o que é Zazen, a gente não vai conseguir, de fato, compreender o que é o Zazen e o que é o estado desperto que Keizan Zen e todos os mestres do passado descreveram. Só existe uma única forma de compreender de fato o que é a realização, o que é o despertar, o que é o Zazen. E a única maneira é experimentando isso, é realizando isso. O texto, o conceito, as palavras são suportes, são guias que fazem com que a gente possa se direcionar para o caminho correto. Sem os conceitos, sem as palavras, sem o texto, ia ficar muito mais difícil a gente se colocar na rota apropriada. No entanto, enquanto a gente não der um passo atrás do outro, o caminho não se faz. O caminho ele existe a partir do momento em que existe alguém caminhando. Não existe uma separação entre o caminho e aquele que caminha. Da mesma forma, a prática. Não existe realização, não existe despertar sem a prática. Assim como não existe prática sem o despertar, sem realização. Acontece que apenas realizar os movimentos sugeridos de uma prática específica não significa realização no caminho. Porque caminhar o caminho não é imitar os movimentos. Caminhar o caminho é de fato realizar o caminho. Essa realização que Zanzen vem explicando nesse texto, né? Cabe a gente dar um passo atrás do outro. No verso número 14, tem bastante coisa para a gente relembrar. A maioria delas a gente já viu quando estudamos o Hanya Shingyo. Iwayuru Shidai. Shidai, né? São os 4 elementos. A gente viu isso também logo no começo dos estudos do Hanya Shingyo, né? Chi, Sui, Kafu. Terra, água, fogo e ar. São os 4 elementos fundamentais que no modo de pensar da antiguidade, né, dos antigos, eram os 4 elementos fundamentais da existência, da matéria. Tudo era formado por esses 4 elementos. Não necessariamente o elemento por si só, mas sim a essência desse elemento também, né? É uma das interpretações. Como, por exemplo, quando a gente fala de terra, a gente fala da substância, da matéria, da rigidez, né? O corpo. Quando a gente fala da água, a gente fala da umidade, dos líquidos, do movimento, da fluidez. Quando a gente fala do fogo, a gente fala do calor, também do movimento na questão do agito, né? E o vento, a respiração, o ar, aquilo que é sutil. Essa é a maneira que os antigos tinham para descrever a formação disso tudo que a gente vê como matéria, né?
Esses 4 elementos formam o shiki, que é o primeiro dos 5 agregados, que está logo em seguida, né? Gon. Os 5 agregados a gente viu também, né? É a maneira como o nosso corpo, a nossa existência é explicada na filosofia dos antigos, né? O primeiro, shiki, ju, so, gyo, shiki. O primeiro shiki, né, que se escreve com caractere de couro, ele diz respeito ao corpo, à matéria, à forma. Esses 4 elementos são esse shiki. Os outros 4, né, dos 5 agregados, dos Gon, eles dizem respeito ao âmbito mental. Ju, so, gyo, shiki. Ju, receber, é o caractere de receber. Ou seja, é a nossa capacidade de sentir, de receber os estímulos que estão ao nosso redor. So é o caractere de pensar e imaginar. Ele é um caractere interessante que, dividido em 2 partes, a parte de cima significa algo como a forma, a aparência, e a parte de baixo é a mente. Ou seja, é a nossa capacidade de formar uma imagem na nossa cabeça a partir daquilo que entra pelas nossas vias de entrada. Gyo é o caractere de ir, ação. Significa a nossa capacidade de escolher, comparar, opinar. São as nossas vontades que a gente tem a partir do momento em que cria-se uma imagem na mente, né? E o último, que significa a consciência. Ou seja, é a capacidade de distinguir essas percepções e essas imagens na nossa mente a partir das nossas vontades e volições, das nossas volições, né? A partir das nossas dos nossos conceitos. É a autoafirmação da identidade. Essa é a maneira como, na antiguidade, se pensava a formação desse ser, né? Quem quiser relembrar pode rever o material sobre o Hanya Shingyo, que a gente aprofundou bastante nesse tópico. O agoshi significa harmonizar-se, juntar-se, né? Ou seja, na primeira frase ele está falando que esses 4 elementos e os 5 agregados, eles se juntam. A gente vai ver o porquê depois, né? Eles se juntam. Com isso, shishi. Aqui, shishi está escrito como se fosse os 4 suportes ou alguma coisa do tipo, que são as 2 pernas e os 2 braços. Aqui ele fala da formação do corpo, né? Não especificamente de pernas e braços, claro, também, mas da formação do corpo, a partir dos 4 elementos e os 5 agregados se juntando, né? Com isso, com a formação do corpo, forma-se as 5 raízes, né? Como a gente viu também no Hanya Shingyo. 5 raízes. Geni, Bize, Shinni. São 5 vias de entrada. Por que a gente usa o termo raiz, né? A gente não, né? Desde a antiguidade se usa o caractere para raiz. Porque é a raiz que faz a planta, a árvore, se desenvolver. É a partir dali que entram os nutrientes, é a partir dali que a árvore se desenvolve. Da mesma forma, é a partir das nossas 5 vias, no caso 6, se a gente colocar a consciência, 6 vias de entrada que a gente absorve os estímulos externos, como a gente viu no Go 1, né? Para lidar com eles. Então, aqui ele coloca as 5 raízes. A gente viu no Hanya Shingyo 6, né? Porque aqui no caso ele não colocou a consciência. Mas as 5 raízes: olhos, ouvidos, nariz,
a língua, né? E o corpo, que fazem referência à nossa capacidade de ver, à nossa capacidade de ouvir, nossa capacidade de sentir os cheiros, sentir os gostos e sentir as texturas e as temperaturas. Tachimachi genjousu. Genjou significa surgir, né? Ou seja, quando os 4 elementos, os 5 agregados se harmonizam, se juntam, forma-se então esse corpo com todas essas vias de entrada. Nisso, Sanjuroku Butsu, Motsu, né? Sanjuroku Motsu. Sanjuroku Motsu são os 36 elementos. Isso também é da maneira antiga de se pensar a formação do corpo. Existiam, nessa maneira de pensar, parte interna, a parte do meio e a parte externa do nosso corpo. Cada uma delas contendo 12 elementos. Parte interna são 12 órgãos, parte média são outros 12 elementos, a parte externa mais 12 elementos, né? A parte externa, por exemplo, tem o suor, a saliva, as lágrimas. Não vou entrar em detalhes também, que a gente vai acabar só perdendo tempo nisso, né? Mas é a maneira como os antigos descreviam as divisões do corpo. Entre os órgãos internos, os medianos, né? Eu não me lembro agora quais eram, eu vi durante a pesquisa. Mas tem pele, tem os órgãos internos, tem como os elementos externos, tem também suor, saliva, lágrimas, todas essas coisas. Então, formam-se esses 36 elementos e os 12 elos, né? Os 12 elos a gente também viu no Hanya Shingyo. Só para a gente relembrar. Então, o primeiro, Mumyo, que é a ignorância. O segundo, Gyo, que é as nossas ações e volições que surgem a partir das nossas ignorâncias. Depois, Shiki, que é a consciência que surge a partir dessa volição. Myoshiki, que são as 6 fronteiras, né, que a gente viu no Hanya Shingyo. Ou seja, são 6 objetos dos sentidos, né? Sons, formas e cores, odores e assim por diante. Dokunyu, que são as 6 vias de entradas, né? São os nossos 6 sentidos. Depois, Soku, que é o que surge do contato entre as 6 fronteiras e as 6 vias de entradas, ou seja, são as nossas 6 consciências, né? A partir daí, então, Ju, que é a percepção e a sensação, a recepção disso, que a gente vai distinguir entre sofrimento, uma experiência sofrida, uma experiência prazerosa ou nenhuma das duas. É a partir do momento que a gente tem as sensações, então a gente passa a ter as paixões, né? Que é a vontade de estar próximo daquilo que gosta, a desvontade de estar próximo daquilo que não gosta, por exemplo. E então depois disso vem Shu, que é a nossa ação apegada. A partir dessa paixão, a gente passa a agir de maneira apegada em relação ao que a gente gosta e o que a gente não gosta. Isso faz com que a gente passe a existir, que é o U. A partir a nossa existência é o conjunto de elos desde a ignorância até essa ação apegada. Isso propicia o nascimento. O nascimento é
o surgir nesse mundo a partir de uma ignorância e das nossas ações apegadas. Com o nascimento, automaticamente surge também o envelhecer e o morrer, ou seja, é o sofrimento inerente à vida, a condição do existir, né? Do nascer. Os 12 elos, eles são bastante complicados de a gente entender, porque ele fica um pouco fora da nossa lógica comum, né? Aqui no Ocidente, né? Onde uma sequência de ações está amarrada por uma linha mais concisa, mais clara. Os 12 elos não é tão claro, né? Fica um pouco confuso de entender. Mas se a gente pensar como a existência, não necessariamente o momento do meu nascimento lá que está registrado na certidão de nascimento, mas também pensar o surgimento, né? O nascimento como o instante aqui agora, a gente consegue absorver melhor a ideia dos 12 elos. Se a gente deixar de lado um pouco a maneira linear de compreender o tempo, onde existe um passado, um presente e um futuro, e focar no surgimento do momento presente, esses 12 elos se fazem presente nesse instante e fica mais fácil da gente entender eles um pouco. A minha sugestão é que vocês peguem algum material sobre os 12 elos. A gente viu também no Hanya Shingyo sobre isso. E leia, releia e tenta trazer isso para suas palavras, para sua compreensão, para tentar absorver qual é a ideia dos 12 elos e da formação, né? Os 12 elos, de uma maneira simples, diz respeito à origem do nosso sofrimento e qual é a maneira da gente se libertar dele. Tudo surge a partir da nossa ignorância. A ignorância faz com que nós tomemos ações equivocadas e com isso passamos a perceber as coisas de maneira equivocada. Quando a gente percebe as coisas de maneira equivocada, tudo aquilo com que a gente tem contato, incluindo aquilo que entra em contato com as coisas, ou seja, os sons e o nosso ouvido, as formas e a nossa capacidade de visão. Essa relação, ela faz com que a gente passe, essa ignorância faz com que o resultado desse contato seja classificado entre gosto, não gosto, apropriado, inapropriado. E quando a gente faz essa distinção, então a gente passa a se movimentar de acordo com esse gosto. Eu quero coisas que eu gosto, eu quero ficar próximo das coisas que eu gosto e longe das coisas que eu não gosto. Falando de uma maneira bem ampla, né? Essa tendência é o que, para esses antigos, faz a gente surgir nesse mundo. E esse surgir no mundo faz com que a gente nasça nele. É interessante que o surgir e o nascer são coisas distintas. Porque o nascer aqui, no caso, é uma oposição ao morrer. Vida e morte, como uma única coisa, né? Duas faces de uma mesma moeda, estão dentro do existir, né? No caso aqui, de uma existência que surge a partir da ignorância, né? E o nascimento é sofrimento, assim como envelhecer e morrer também é sofrimento. Mas isso para aquele ser que surgiu a partir dos apegos vindos do contato com os elementos e de uma maneira de lidar com esses contatos
uma maneira ignorante. Ignorante significa que desconhece ou que não compreende a natureza real dos fenômenos, a real natureza dos fenômenos. E ele continua. Tenden souzoku suru ni itaru. Ou seja, toda essa conexão, os 4 elementos, os 5 agregados, os 2 braços e as 2 pernas, né, os 4 suportes, as 5 raízes, no caso 6 raízes, elas surgem, formam os 36 elementos, que é esse corpo, que em consequência, a partir da ignorância, gera todos os elos dessa cadeia de sofrimento, fazendo com que ele surja, e isso se transforma continuamente. Isso vai se repetindo. Isso vai girando, vai repetindo e de maneira contínua. Só que isso tudo existe quando os elementos se combinam pela lei do Dharma. A lei do Dharma é de que Shogyomu-jo, Shohomu ga Nehanjaku-jo. Todas as formas de essência, todos os fenômenos são impermanentes. Todos eles não possuem uma essência que nós possamos dizer que seja fixa. E por conta disso, originalmente nós estamos no Nirvana de Buda. Todos os elementos eles se formam pela conexão. Está logo na primeira frase, né? Os 4 elementos e os 5 agregados. Wagoshi. Wago significa eles se harmonizam e se juntam. Se eles se harmonizam e se juntam, significa que não existe ali algo que seja uma única coisa. Como, por exemplo, essa caneca. A partir dessa maneira de compreender a realidade, a gente percebe que essa caneca, o que faz essa caneca ser uma caneca, não é uma natureza de caneca. Assim como esse corpo. Isso que eu acabo chamando de eu, não existe, não possui uma natureza que faça esse eu ser o que ele é. A realidade é que todas as existências surgem a partir dessa combinação. Se é uma combinação, inevitavelmente, isso se descombina. E isso acontece de maneira contínua. Esse arranjar e desarranjar. Esse juntar, esse agregar e desagregar. Ele se dá de maneira contínua. Nisso, não há como se estabelecer o que a gente chama de essência de alguma coisa. O que faz aquilo ser o que ele é. Quando a gente olha para uma caneca, quando a gente olha para uma pessoa, para algum fenômeno e fala, é uma caneca, essa é a visão ignorante em relação à realidade. Porque quando a gente aceita a caneca como caneca, e única e exclusivamente como caneca, é porque existe a aceitação de uma essência de caneca. Em que aquela caneca só pode ser aquela caneca. Mas como todos os fenômenos se combinam pela lei do Dharma, a gente sabe que todos eles são formados
pela junção de coisas. Por conta disso, são impermanentes e por conta disso, não possuem uma essência que seja fixa. E por conta disso, originalmente, nós já estamos libertos no Nirvana de Buda. Nós já estamos salvos no Nirvana de Buda. É para essa realidade que a gente precisa abrir os olhos. As coisas já estão aí. A resposta já está dada. O grande ponto é a gente de fato compreender isso. E compreender isso, retornando para o que a gente estava falando no começo, é realizar isso, né? E realizar o caminho, para que o caminho surja, é necessário caminhar no caminho, né? Caminhar de maneira verdadeira. Pode-se dizer que a mente é como o mar e o corpo é como as ondas. Não há uma única onda sem mar, assim como também não há uma única gota de mar sem onda. Mar e ondas não são separados, bem como não há diferença entre movimento e repouso. Por isso se diz: o ir vir do nascer morrer é o real corpo. Este é o corpo imperecível de 4 elementos e 5 agregados. Não tem muito o que acrescentar, né, nesse verso. Mais claro do que isso é difícil, né? A gente já viu, né? A gente sempre vê essa comparação da mente e corpo como mar e onda, né? Não existe onda sem mar, assim como não existe mar sem onda. A gente acaba dando o nome onda e o nome mar por conta da nossa capacidade de comparar aquilo que a gente percebe, não só com as coisas que estão umas ao lado das outras, mas também com as experiências anteriores que nós tivemos e que estão armazenadas na nossa memória. Mas isso é uma ferramenta útil, a gente já falou isso inúmeras vezes também. É uma ferramenta útil. No entanto, é necessário saber que não é a realidade de fato. Olhar para o mar e olhar para a onda e atribuir seus respectivos nomes é um jogo de palavras que a gente faz para poder se comunicar um com o outro. Assim como movimento e repouso são também 2 nomes que a gente dá. Durante o zazen a gente está em movimento ou a gente está em repouso? Alguém sabe me responder? No final, na última frase do verso número 15, tem lá, Shoji Kyorai, Shinjitsu no Hito. Essa frase tem uma questão interessante. Existe um texto chamado Ehei Koloku, que é um compêndio dos dizeres de Mestre Dogen em algumas de suas palestras, né? Compilado pelos seus estudantes, pelos seus discípulos. E tem uma passagem que é o seguinte, eu não cheguei a traduzir de fato, vou tentar traduzir agora mais ou menos, né? Então, Dogen Zenji, numa de suas falas, ele apresenta 4 mestres do passado que diziam a mesma coisa
de maneiras semelhantes, com algumas pequenas diferenças. E depois disso, ele fala a forma dele de dizer isso, né? Então ele diz: o mestre Engo disse: Shoji Kyorai Shinjitsu Nintai. Ou seja, o ir e vir do nascimento e morte, esse movimento do nascimento e morte, né? Que a gente pode dizer que é esse movimento do nascer e morrer, né? O ir e vir desse nascimento e morte é o corpo verdadeiro, é o verdadeiro corpo da pessoa. O mestre Nansen disse: o movimento do nascer e morrer é o verdadeiro corpo. Aqui no caso ele não usou o termo pessoa. O mestre Joshu disse: o movimento do nascer e morrer, ou seja, a vida, esse movimento do nascer e morrer, é a pessoa verdadeira. No caso ele não usou a palavra corpo. O mestre Chosa disse: o movimento do nascer e morrer é o verdadeiro corpo dos Budas. Aqui ele acrescentou o corpo dos Budas, né? Na explicação dele. Esses 4 mestres, eles estão falando que a vida, a realidade, é esse movimento do nascer e do morrer. É esse movimento da vida. É esse movimento repouso. Vocês compreendem o que eles estão querendo dizer? E aí Dogen, ele, depois de comentar essas falas, ele diz o seguinte: no meu caso, se fosse eu diria Shoji Kyorai. Tada kore Shoji Kyorai. O movimento do nascimento e morte é apenas o movimento do nascimento e morte. Dogen Zenji chega a ser emocionante olhar para a profundidade da compreensão de Mestre Dogen, né? Os mestres, esses mestres da China, né, no passado, de uma maneira compassiva, trouxeram formas compreensíveis de entender o movimento nascimento-morte, né? O movimento nascimento-morte, isso que nós chamamos de vida, de viver, é o verdadeiro corpo, ou seja, é a nossa verdadeira realidade. Isso é a realidade de todos os Budas, ou seja, nós somos Budas originalmente. Esse movimento é a realidade de Buda. A compaixão desses mestres do passado é em trazer uma maneira inteligível de compreender isso. Só que Dogen Zenji, ele vai fundo na explicação. O que por consequência fica fora da nossa capacidade intelectual de compreender. A gente pode entender de maneira intelectual, mas para saborear de fato isso, né, a gente tem que encostar nisso, né? Então ele fala que o movimento do nascimento e morte é apenas o movimento do nascimento e morte. Ou seja, as coisas são como elas são, a realidade manifesta aqui agora, da forma como ela é a realidade última de todos os Budas. É a realidade última, nada além e nada anterior. É a realidade manifesta da maneira como ela é. A nossa vida é tudo isso que se manifesta aqui agora diante dessa existência. O movimento do nascer e morrer, da maneira como se dá aqui agora.
Agora, Zazen é adentrar o oceano da natureza Buda. É o mesmo que manifestar o corpo de todos os Budas. A mente perfeita e originalmente pura surge aqui e agora, iluminada perfeitamente. A água do oceano não aumenta e nem diminui, assim como as ondas não voltam atrás. Ele define o que é Zazen de novo, né? Zazen define o que é Zazen novamente. No verso anterior, só para complementar o comentário, a gente nota como Mestre Keizan de fato recebeu, realizou o mesmo despertar de Dogen Zenji, né? E a gente vê também como ele de fato entrou em contato, estudou Mestre Dogen, né? Eles não chegaram a existir em conjunto, ou seja, Dogen Zenji faleceu antes de Keizan Zenji nascer. Mas Keizan Zenji, por meio de seu mestre, o mestre Keizan teve contato tanto com Eijou Zenji, né, que foi discípulo de Mestre Dogen, sucessor de Mestre Dogen, como Gikai Zenji, que também estudou com o Mestre Dogen e foi o terceiro abade, né, de Eheji. E Mestre Keizan, ele define o que é Zazen. Zazen é adentrar o oceano da natureza Buda. O oceano da natureza Buda. É o mesmo que manifestar o corpo de todos os Budas. Zazen não é nada diferente disso. Zazen é manifestar o corpo de todos os Budas. Shoji Kyorai, Tadakore Shoji Kyorai. O movimento do nascer e morrer é apenas o movimento do nascer e morrer. Os fenômenos, da maneira como eles se manifestam aqui agora, é a realidade última, o corpo verdadeiro de todos os Budas. Assim como a água do oceano não aumenta e nem diminui, as ondas, elas não voltam atrás. A gente tem o aumento dos oceanos, né, por conta do aquecimento global e de todas as mudanças climáticas. Mas não é sobre isso que ele está falando, né? Eu acho que todos têm isso em mente, né? O oceano é o universo como um todo, né? Alguém tem alguma questão ou algum comentário? Arthur, pode falar? Sobre a pergunta se Zazen é estar em movimento ou repouso, eu diria que parece para mim, né, pelo menos, que é se permitir adentrar nesse movimento, né, de vida-morte, né, adentrar nesse contínuo fluxo que é o momento, que é o presente, né, que é o que chamamos de presente, né? Esse movimento contínuo que quando nos apegamos a algo, seja na consciência discriminatória, parece que saímos, logo após isso, parece que saímos do presente, já estamos em outra coisa, né? Acho que para mim seria isso.
onde, onde fica a entrada desse fluxo? Você pode me dizer? Quando paramos de nos apegar, quando retornamos ao que parece ser a nossa mente original. Eu vou mudar a pergunta. Como é antes de entrar nesse fluxo? Como é antes de entrar nesse fluxo, parece que no dia a dia, digamos, é um entra e sai constante, né? Quase que imperceptível, né? Mas tá imerso na delusão de que há uma identidade fixa, né? Como é entrar depois desse... Como que é depois de entrar nesse fluxo? Qual é a velocidade desse fluxo? Qual é o tamanho desse fluxo? Qual é a cor desse fluxo? Por onde que está passando esse fluxo? Esse fluxo tem nome? Diria que não. Eu tive um professor, digamos assim, um dos mestres que estava em Sodidi, quando eu estava praticando, e ele, uma vez não, ele com frequência ele falava que 1 mais 1 é infinito. No caso, ele estava dizendo sobre, por exemplo, duas pessoas trabalhando em conjunto para gerar inúmeras possibilidades. Só que 1 mais 1 é igual a infinito é também movimento do nascer e morrer, sendo o próprio movimento do nascer e morrer. Porque enquanto 1 mais 1 for igual a 2, vai ser muito difícil entender que em nenhum momento a gente está fora desse fluxo. Nunca estivemos e nunca vamos estar. Alguém tem alguma outra coisa? Joanderson, pode falar? Eu não sei aqui, mas eu tenho talvez
melhore a compreensão do que a gente escutou hoje, se a gente nos vermos como moléculas diante do universo, então a gente se dissolve no universo e nesse fluxo a gente seria como as ondas do mar que o Joaquim San citou. Eu comentei anteriormente que os textos e as palavras são meios de a gente se colocar na direção correta. As palavras, os conceitos, as ideias, né, os textos, eles são úteis nesse sentido. O que a gente tem que tomar cuidado, e é aí justamente que deve acontecer a prática, e não substituir a realidade pelas palavras e pelos conceitos. A função de um mestre Zen, de um professor Zen, é fazer com que se quebre com que o praticante quebre esse condicionamento de olhar para a realidade com os olhos da ignorância, ou seja, a ignorância como a maneira usual, cultural de ver as coisas. Por isso, para que você tenha a resposta disso que você esteja perguntando, eu peço que você me responda, não precisa ser agora, se o Zazen ele está em movimento ou em repouso. Henrique, pode falar? Eu acho... Tem um tempo que a gente medita e às vezes, quando eu acho que eu fui iluminado, de repente me vêm novas dúvidas. Escutando e lendo hoje o conceito de corpo e mente, eu sinto que eu ainda tenho muitas dúvidas, Joaquim. Muitas dúvidas. Eu acho que eu não entendi o conceito de corpo. E, consequentemente, eu me perdi no conceito corpo e mente. Sobre os elos, por exemplo, quando cita a ignorância como o primeiro elo, eu acho que me perdi de novo. A ignorância é algo que eu vivo diariamente, certo, Joaquim? Ainda a ignorância, que é o que causa o sofrimento, pelo que eu entendo, eu vou estar vivendo ela constantemente. Não importa o quanto eu sente, não importa o quanto eu estude, né? Eu começo a entender a ignorância como algo que vai
estar continuamente presente ao longo da minha trajetória. Eu entendi corretamente? Exatamente. E corpo, Joaquim-san, será que a gente podia tentar explicar de novo, ainda usando essa leitura, o conceito corpo e mente? Por que será que eu me perdi de novo, Joaquim-san? Por que eu estou confuso sobre o conceito de corpo e mente? Eu acho que essas são as minhas dúvidas. Se quiser que eu sente e pense de novo, eu não vejo nenhum problema. E podemos falar sobre isso no texto também. Ok. Primeiro, vamos tratar de por que a ignorância é o primeiro elo e não o nascimento é o primeiro elo. Henrique, me fale, não precisa ser nada elaborado, me fale quem é você. Joaquim-san, eu sou um pedaço de carne com uma mente que pensa. Não tenho nem meu nome, eu acho que me identifica mais. Eu acho que é isso que eu penso que eu sou. Quando esse pedaço de carne que pensa se deu conta de que é um pedaço de carne que pensa, quem te ensinou isso? Ou de onde você aprendeu isso? Ou em que momento surgiu isso? Que aconteceu isso? Sentando em zen. Quando eu comecei a meditar e comecei a soltar um pouco o conceito e a questão da identificação. E antes disso? Antes disso eu era o Henrique, pai da Helena. Quando o Henrique descobriu que era Henrique? Quando tinha uns 5 anos de idade, percebi que alguém me chamava por esse nome e assim eu tinha que corresponder. E antes de você perceber que tinha esse nome? Eu não tenho memória. Então, agora a gente entende o porquê de o primeiro elo não ser o nascimento, e sim ser o desconhecimento da realidade. Quando a gente aprende o nosso nome, quando a gente aprende a identificar as coisas, não pelas coisas em si, mas sim pelos nomes que a gente dá a elas. Isso aqui também, essa existência também. Até a gente reconhecer essa existência pelo nome que nos foi dado, corpo, mente, se eles eram separados ou juntos, sequer era uma questão. Sequer era uma questão. Isso passou a ser um problema a partir do momento em que a gente aprendeu a lidar com as nossas ideias. No entanto, as nossas ideias elas não estão em nenhum lugar senão dentro da nossa própria mente. A gente não precisa ir muito longe para perceber que corpo e mente não são coisas distintas. Assim como a gente também não precisa ir muito longe para perceber que som e ouvido não são coisas distintas.
que eles surgem ao mesmo tempo. Vida e morte não são coisas distintas. Que elas surgem ao mesmo tempo. E onde que surge tudo isso? Onde que todos esses problemas surgem? Eu ia citar que surge no momento em que se cria uma identidade, um dualismo, etc. Lendo agora, eu percebo que surge no momento da ignorância, no momento em que isso, de certa forma, é revelado. Estou confuso, confesso. É exatamente isso. A gente viu já. Onde que todo sofrimento surge? Na ignorância. Por isso que o surgir, o existir, o nascer se dá por conta da ignorância. Antes da ignorância, a gente era o mundo todo. Yuki-san, a ignorância em japonês é a mesma tradução para o português? É o ignorar? Não. Mumyo. No caso do termo budista que a gente usa é mumyo, sem claridade, sem luz. Aluno. Guilherme? Joken-san, quando diz que Buda transcendeu, né, ou venceu a vida e a morte, seria o eu ou necessariamente o existir ou deixar de existir? Fiquei confuso uma vez que não há o limite. A gente está sempre nascendo e morrendo, né? Eu acho que as duas coisas. É uma questão que de fato atinge a gente que começa a estudar o budismo, né? Quando ele fala que não vai mais renascer, mas ele está falando do quê? De uma próxima vida? Ou ele está falando do próximo instante? Ou ele está falando conceitualmente? Eu acho que tudo isso junto. Existem... Eu acho que... interpretações diferentes vão surgir. Como nesses milênios todos de budismo também surgiu. Mas o que eu venho percebendo ultimamente, falando assim com sinceridade, depois de me aprofundar um pouco mais no Yui Shinnon, que é a unicamente, né? Ou seja, que compreender melhor, de fato, que tudo surge a partir da mente, morrer em ignorância propicia, de fato, um novo surgimento. A grande questão é que se a gente pensar da maneira ocidental, em que uma identidade vai surgir novamente, a gente vai estar se equivocando, né? Existe uma base comum, uma grande sopa, onde dentro disso essa sensação de identidade, essa existência de alguma maneira surge, né? E quando há libertação de fato, esse ciclo de sofrimento ele deixa de acontecer da maneira como acontecia. Por isso que a morte de Buda é o parinirvana. O despertar dele
é o Nirvana. O Parinirvana é o Nirvana completo, quando esse corpo, por mais que Buda Shakyamuni tenha despertado, compreendido a realidade, a fome, o sono existiam. Esses últimos apegos só se desfazem com esse corpo se desfazendo. Ou seja, o Parinirvana de Buda acontece quando esse corpo físico se desfaz. Ou seja, a libertação verdadeira de Buda Shakyamuni, a última libertação, acontece quando esse corpo se desfaz. E Buda Shakyamuni continua influenciando a gente de alguma forma, né? Assim como a ideia Buda, além do próprio Buda Shakyamuni, é o que a gente pode chamar da natureza Buda, que não é uma coisa individual de cada um, mas é toda essa realidade manifesta que a gente vê e não vê. E a gente poderia mais pra frente, né, tentar estudar esse Yui Shinron com mais detalhes, mas eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho que isso acontece das duas formas. Eu não sei se minha resposta foi satisfatória, né? Mas... Henrique? Joaquim, então só para... Eu começo a ficar um pouco mais iluminado, mais esclarecido. Então, voltando só na questão da ignorância. A ignorância, então, seria a ilusão da identidade, a ilusão do eu, Joaquim? De maneira prática, seria... qual que seria a palavra em português? Admitir, aceitar uma sensação de identidade como sendo eu, como sendo isso aqui, como sendo real. Eu começo a... Gastou. O meu grande desejo, meu grande voto é que os praticantes possam se colocar na direção correta. E isso não tem como acontecer senão pelos próprios pés. O meu professor de ordenação, ele uma vez disse que diante da complexidade e da maneira como ele transmitia os ensinamentos, não somente as palavras, né? Ele disse que ele não pode, de maneira alguma, tirar a oportunidade do praticante compreender por conta própria. A resposta de todas as perguntas de vocês está escrita em algum lugar já. É só questão de tempo para vocês lerem elas. Vocês encontrarem e lerem elas. Mas não é sobre ter a resposta lida ou ouvida ou compreendida intelectualmente. A grande questão é vocês quebrarem a maneira convencional de pensar. Alguns praticantes da Soto criticam a maneira da Rinzai e vice-versa. Mas a grande questão é que, enquanto a Rinzai leva o praticante ao limite do que é a sanidade mental, digamos assim, com
os koans, por exemplo, a prática Narinzai, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, o que a gente chama de Dokusan na Soto, que é a entrevista com o professor, né? No Narinzai acontece todo dia, você querendo ou não, às vezes mais de uma vez por dia, e o mestre, o professor, ele te dá um problema, um koan, e você vai ficar batendo a cabeça na parede até, de fato, você romper essa maneira usual de pensar. A prática, ela vai à exaustão. A Soto não é diferente. Só que a gente faz um outro tipo de uso do koan. No caso da Soto é o Genjou Koan. A realidade manifesta aqui e agora diante dos nossos olhos. E a gente senta em Zazen não com o koan em mente, mas se libertando dessa maneira usual de pensar. E responder, não é responder, mas tirar a oportunidade do praticante de realizar isso por conta própria é a maior falta que um orientador, um professor, um mestre pode cometer. Algumas pessoas mais sem paciência acabam ficando incomodadas com essa maneira, né, de se transmitir o conhecimento no Zen, né, principalmente no Ocidente. Eu já vi isso muitas vezes. As pessoas reclamam dessa maneira, né, de orientar os praticantes, mas não existe outra possibilidade. Senão vai ser só teoria budista. E de estudiosos budistas a gente está cheio já. O que a gente precisa é se libertar de um grande equívoco que a gente carrega na nossa vida há muito tempo. E a gente faz isso com a prática no dia a dia. O que é a prática? Shido Bunan Yuiken Kenjaku. Atingir o caminho não é difícil. Apenas deixar de julgar e escolher as coisas. Esse é o começo do Shinjinmei. A gente já viu anteriormente também. A prática não é nada além disso. Por isso que a prática, de maneira formal, ela tem que acontecer no convívio com o professor. Né? É um ponto importante da prática. As tradições Zen, diferentes de outras tradições, têm como prioridade a linhagem. E isso demonstra a vivência da prática próxima àquele que orienta. Né? Isso é fundamental. Porque muito do ensinamento ele acontece nesse âmbito, que é fora da maneira convencional de lidar com as coisas. Né? Algo mais? Arthur? O que você recomendaria para os praticantes que ainda não têm a oportunidade desse convívio com um convívio próximo, a um instrutor, a um guia, né, nesse caminho?
por assim dizer. É uma dificuldade que a gente encontra, né? Acho que a única sugestão que eu teria é usar as ferramentas e as oportunidades que é possível ter. A gente pode tentar criar outras oportunidades, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. Isso é uma realidade, né? Então eu acho que a gente tem que seguir praticando com as ferramentas que a gente tem, na medida do possível, tentando criar mais oportunidades para que a gente possa se aprofundar na prática, né? Para a realidade do Brasil, por exemplo, é mais difícil, né? Pela quantidade de locais de prática, de professores, de locais e professores qualificados, eu diria, ainda por cima. Né? Fica mais difícil. No Japão também. A gente tem muito templo no Japão, mas encontrar de fato alguém que possa instruir o caminho de maneira apropriada é difícil. Inclusive aqui no Japão, né? Mas de alguma maneira a gente pode também tentar criar algumas oportunidades. Pode até parecer assim que não, né, dar pouca importância à realidade das pessoas e dos praticantes, mas tentar de maneira mais proativa se colocar no caminho. Lembrando que eu sei que é difícil as coisas acontecerem como a gente gostaria, mas pouco a pouco a gente consegue se aproximar disso, né? Hoje a gente tem outros meios, a gente tem o meio online também, a gente tem avião. Imagina se a gente precisasse vir para cá de barco, né? Ou se a gente precisasse ir de carroça até outro estado, sei lá, né? Hoje é mais fácil. O Dogen, ele viajou para a China numa viagem que era de vida ou morte. Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu abandonei tudo que eu tinha aos 21 anos para vir para cá. Família, amigo, tudo. 2 vezes, ainda por cima. Porque eu voltei uma vez pro Brasil. E passei 10 anos sem local fixo aqui no Japão, né? Agora que eu consegui chegar nesse templo, que eu consegui me estabelecer, mas mesmo assim, indo para lá e para cá, para vários lugares, né? Para poder não só me sustentar financeiramente, mas para buscar pessoas que possam me orientar no caminho. É o que eu teria para dizer sobre, né? Eu acho que cada um sabe lidar com os seus próprios desafios, né? Então é isso. Finalizamos por aqui. Muito obrigado a todos. Nos encontramos na próxima. Até mais.